Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa mais uma vez com o deputado federal pelo PT, Reginaldo Lopes. Ei, deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo Freitas, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, em especial o Café com Política. Deputado, para a gente começar, nós estamos vivendo um momento novo no Congresso Nacional, novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, uma eleição em que, no caso da Câmara, alguém que o PT não gostaria foi eleito como presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira. Eu pergunto para o senhor, como é que estão esses primeiros movimentos, tanto do presidente Arthur Lira quanto do presidente Rodrigo Pacheco? Pacheco, no caso, teve o apoio dos senadores do PT. Olha, a sinalização foi péssima, né? Na Câmara dos Deputados, porque a primeira pauta foi a pauta para o mercado, né? Para o mercado financeiro. A pauta que não é autonomia do Banco Central, porque já tem autonomia em tese. É, na verdade, uma independência. É muito ruim para o presidente da República, porque, de fato, ele perde o instrumento da política monetária. A política monetária, ela tem o instrumento da política fiscal. E nas funções e atribuições, não garantiu a questão do pleno emprego como uma política importante do Banco Central, responsabilidade, né, e vários outros instrumentos, controle de preço. Então, de fato, a sinalização é péssima, né? Parece que, de fato, eles querem ampliar esta política ultraliberal, que nos últimos 6 anos tem dominado a pauta, mas não tem entregado para o povo brasileiro mais emprego, mais renda, mais oportunidade. Então, na minha opinião, começamos mal. Deputado, eu quero falar também com o senhor, além dessa questão da independência do Banco Central, que o senhor destacava agora há pouco, um outro assunto que passa também por esse viés, o viés econômico, que é a questão da possibilidade de contas em dólar no país, né? Foi um projeto discutido também, uma dolarização da economia. Eu queria saber o que o senhor pensa desse projeto também, que é um projeto de muito interesse do governo. Então, Rodrigo, eu acho que era necessário um maior debate na Câmara dos Deputados em relação a essa política de câmbio, mercado de câmbio, né? É evidente que traz alguns pontos positivos, mas, de fato, como está sendo aprovado, como foi aprovado, pode trazer muito risco para a economia brasileira, porque nós já temos experiência em outros países que, de fato, desvalorizou a moeda nacional. Então, posso citar, por exemplo, a Argentina. Então, qualquer crise econômica pode ocorrer uma abertura exagerada em conta em dólares e, de fato, dolarizar a economia do país. Então, de fato, eu vejo risco para o futuro da economia brasileira, né? Você soma em duas iniciativas que pode trazer muito prejuízo ao país, né? Uma do ponto de vista da independência, ou seja, o presidente da República não tem mais o mandato intercalado da autoridade monetária, do Banco Central. E, por outro lado, você tem esse risco, né, de uma dolarização da economia. Então, esses dois projetos, já na primeira semana do novo presidente da Câmara e Senado, não é positivo, na minha opinião. A gente tem visto, deputado, que o governo, nesse início de 2021, está conseguindo obter sucesso nas votações de projetos que são do seu interesse. Inclusive começa pela própria eleição do presidente Arthur Lira, que foi amplamente apoiado pelo presidente Bolsonaro. Você acha que essa vai ser uma tendência de agora para frente? A oposição está fragilizada depois dessa vitória do Arthur Lira, que privilegiou e privilegia muito o Centrão, o chamado Centrão? Eu acho que quem está, de fato, fragilizado na Câmara dos Deputados é a direita tradicional, né? Ou seja, os democratas, o PSDB, né? É uma vitória da política de toma lá da cá do presidente da República, né? Junto com partes, setores do Centrão, né? Nós da esquerda não, continuamos acumulando resistência, né? Porque de fato nós somos um polo de resistência na Câmara dos Deputados.
Mas também, Rodrigo, nós somos um polo de esperança. Então, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando muito para fazer essa travessia nesses próximos 2 anos, eu acho que a oposição ela tem a obrigação de tornar-se um polo de esperança. Como falava muito bem Paulo Freire, né, que ele foi fundador do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, ele dizia assim, nós do partido, da oposição, nós devemos ter em uma mão a denúncia, e eu acho que nós vamos ter que aumentar a denúncia, a resistência, mas em outra mão nós devemos ter o anúncio. Então, acho que agora nós temos que ir para a disputa, né? O que saiu destruído nesta eleição foi a ideia de fazer uma frente ampla, né? Ou seja, a direita, né, mais tradicional foi extremamente derrotada, está toda desorganizada, né? Olha aí a crise nos democratas, agora também a resistência em aceitar a liderança do Dória, porque tem setores do PSDB, né, que foi até organizado pelo ex-governador Aécio Neves para levar os deputados para votarem no Arthur Lira, num acordo com o Bolsonaro. Então, na verdade, o Brasil está repolarizado, se podemos dizer assim, entre o polo da ultradireita, né, comandado pelo Jair Bolsonaro, e pelo polo da esperança, que são os partidos de esquerda, e tem o PTI uma maior responsabilidade. Na avaliação do senhor, deputado Reginaldo Lopes, por onde passou a derrota de Baleia Rossi na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, né? O Baleia era apoiado pelo Rodrigo Maia, que ao longo de algum tempo teve muita tranquilidade para definir pautas que eram colocadas em votação na Câmara, parecia durante algum tempo ter uma relação muito boa com grande parte da Câmara dos Deputados. No entanto, na hora dessa eleição, o candidato dele sequer conseguiu chegar ao segundo turno. O que aconteceu nesse meio do caminho aí, deputado, na avaliação do senhor, para essa perda de poder que a gente verifica agora em relação a Rodrigo Maia? Olha, o toma lá da cá, né? Foi um grande balcão. E mostrou que, de fato, os partidos da dita direita tradicional não comandam seus liderados, começando pela desmoralização pública, do qual o Rodrigo Maia foi submetido pelo seu próprio partido, né? Então, de fato, se na noite anterior ao processo eleitoral, o grande articulador da Frente Ampla com os partidos de oposição sai totalmente derrotado e seu partido é retirado desta frente, e se soma essa iniciativa, a articulação da aproximação de Aécio Neves com o Jair Bolsonaro, e também dificulta o encaminhamento da ata de consolidação do bloco do Baleia Rossi, é evidente que ali eles construíram a derrota no dia anterior para o candidato Baleia Rossi. Deputado, quero falar um pouquinho agora com o senhor a respeito da questão da Covid-19, que continua sendo o grande assunto para este ano de 2021. Nós temos algumas defesas e algumas ideias que começam a circular, inclusive passando pela Câmara dos Deputados, de que a Anvisa precisa liberar com mais agilidade as vacinas contra a Covid-19. Inclusive, pedidos de que essa liberação ela ocorra em tempo recorde, num prazo de 5 dias, por exemplo, né? É um pedido até que alguns governadores estão fazendo também ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber o ponto de vista do senhor dessas modificações e dessas movimentações que estão gravitando em torno da questão da vacina. Olha, Rodrigo, como a Anvisa ela é referência para alguns países na África e na América Latina que regula esse setor da saúde, medicamentos e vacinas, o Brasil também tem, pelos acordos internacionais, a condição de reconhecer essas vacinas que já foram aprovadas em outros países e disponibilizar para o nosso povo. Vou dar um exemplo. A Sputnik V, o consórcio do Nordeste, eles compraram 50 milhões de doses. Então, na minha opinião, nós precisamos garantir a importação dessas 50 milhões, como também aprovar que a farmacêutica, aqui no Brasil, privada, que se propôs fabricar a Sputnik V, e até dou um conselho ao governador Zema, por que não articular com a Sputnik e também fabricar na FUNED? Eu já falei isso há mais de 2 meses aqui no programa, é uma absurda a FUNED não ser envolvida nesse mutirão para salvar vidas. Mas também, é lógico que o Bolsonaro errou mais uma vez ao não fechar os acordos comerciais com as farmacêuticas. Por exemplo, a Pfizer, né, que em agosto do ano passado propôs 70 milhões de doses. Então, a Pfizer sequer, agora que entrou com o pedido
do uso emergencial no Brasil. Então, nós temos que facilitar todas as vacinas, né, de todas as farmacêuticas que já foram testada e aprovada em outras agências que regulam, né, as vacinas, para a gente disponibilizar mais rápido para o povo brasileiro, porque a única medida para salvar vida nesse momento e para permitir a retomada da economia. É um contraditório muito grande do Jair Bolsonaro, que falava muito no início da pandemia, que estava preocupado com a economia. Na verdade, não está preocupado. Ele é um responsável, quer fazer luta política. É lamentável, né? E eu quero aqui terminar essa fala dizendo a da minha solidariedade a mais de 240 mil famílias enlutadas, né? Que é muito triste o que nós estamos vivendo no país por falta de organização, de planejamento e de acordos comerciais que pudesse já garantir no Brasil pelo menos mais de 100 e tantos milhões de doses. Deputado, quero falar um pouquinho sobre o PT agora com o senhor já foi presidente estadual do partido por muito tempo, está sempre nos polos de decisão da legenda. No dia 25, o ex-ministro Fernando Haddad, que foi o candidato do PT em 2018, vai desembarcar em Minas, e parece que Minas vai ser inclusive um dos pontos de partida daquilo que o PT costuma chamar de caravana, né, daqueles que são os presidenciáveis que vão rodar o país. Primeiro eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa agenda aqui em Minas, a importância de Minas para o Partido dos Trabalhadores, inclusive neste momento, já que nós somos o segundo maior colégio eleitoral do estado, e saber em que pé estão as conversas para uma aliança do PT e quais seriam as legendas que poderiam compor com o PT em 2022, por exemplo, na eventualidade de uma nova candidatura do ex-ministro Haddad. Primeiro, nós estamos colocando, como falou muito bem o próprio ex-presidente Lula e o presidenciável Fernando Haddad, o bloco na rua. Nós estamos iniciando a nossa caminhada. É fundamental o PT, em especial o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciar o futuro. Eu tenho muito orgulho do nosso legado, Rodrigo, mas para além do legado, nós temos um programa que nós construímos democraticamente no ano de 2020, que é o Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do País. Com certeza, o mais ousado programa e proposta para o país que nós construímos nesses últimos 41 anos. Tem coragem de tratar os temas, por exemplo, a questão do racismo estrutural, que nós temos que enfrentar, né, propondo um fundo de reparação de danos, né, dos 4 séculos de trabalho escravo. Também tem a coragem de falar da transição ecológica no país, propõe enfrentar essa matriz para o desenvolvimento sustentável, econômico, equilibrado do século XXI, propondo uma transição, tanto no campo, que é fundamental. O Brasil, sim, pode e deve alimentar o mundo, lógico, não deixar nenhum brasileiro para trás, nenhum brasileiro com fome, mas também numa matriz nova, porque o mundo vai cobrar, né, essa sustentabilidade, alimentos de qualidade, né, alimentos saudáveis, e o Brasil pode exportar um PIB. Hoje o Brasil exporta 100 bilhões de dólares, mas o Brasil pode exportar um PIB, 1 trilhão, mais de 1 trilhão. Mas também nós não podemos esquecer que o Brasil é vocacionado a uma indústria, não reindustrialização, mas uma nova indústria 4.0, uma indústria limpa, uma indústria do século XXI baseado em inovação e muita pesquisa. Então nós temos aí, evidente, enfrentar o problema da desigualdade. A desigualdade é o maior tema desse século e que nós vamos enfrentar. Nós não podemos deixar ninguém no Brasil sem renda ou sem trabalho. Então nós temos que combinar. Então eu acho que nós temos aí um programa muito ousado e o nosso presidencial Fernando Haddad deve ser o grande divulgador para a gente popularizar esse programa, porque tem saída. Nós temos que ganhar essas eleições mostrando uma alternativa, né, a essa pauta do século XV que o Jair Bolsonaro quer impor ao país. Um país que precisa de vacina, precisa de flexibilizar as regras para as vacinas chegarem no país. Ele flexibilizou armas, mais armas, mais armas. Então é uma barbárie, sem falar a pauta de valores e costumes extremamente contra a maioria do povo brasileiro, que são os negros, que são as comunidades LGBTs, ou seja, é uma pauta que geralmente é contra os mais pobres, porque a arma mata os filhos dos mais pobres. Então nós precisamos, de fato, inverter esse debate político e pautar um programa com início, meio e fim, para que a sociedade brasileira possa unificar em torno da candidatura
do ex-ministro Fernando Haddad. Essa é a minha esperança. Então, a nossa aliança deve ser direta com o povo brasileiro e buscar, evidente, o maior número de partidos que tiverem disposição de conversar sobre esse novo programa. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado, deputado? Combinado, Murilo. Para começar, presidente da Câmara, Arthur Lira. Um pragmático. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um articulador. Pautas que começam a ser votadas na Câmara e no Senado. Negativo ao Estado brasileiro. Vacinação contra a Covid-19. Urgente. PT em 2022 no Brasil, Lula ou Haddad? Haddad, próximo presidente da República. PT em 2022 em Minas, candidatura própria ao governo? Possibilidade, mas também podemos fazer aliança. Deputado federal Reginaldo Lopes, mais objetivo do que nunca na nossa hora do bate-pronto. Muito obrigado, viu, deputado, pela sua participação. Prazer tê-lo com a gente aqui mais uma vez. Um abraço, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.